Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês outra vez. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que ou não se usam mais, se tornaram obsoletos, ou se usam muito pouco. E hoje nós vamos falar a respeito do inversor de fase à válvula. Os amplificadores de potência à válvula, aqueles que usam duas válvulas na saída, cada válvula dessa recebe na sua grade o mesmo sinal de áudio, só que um invertido em relação à outra, uma inversão de 180 graus. De tal modo, quando na grade de uma válvula o sinal é positivo, na grade da outra é negativo e vice-versa, para que eles possam funcionar. Então, antes do estágio de saída, nós temos uma válvula funcionando como inversora de fase, que é esse caso aqui, ó. Uma válvula que recebe o sinal na grade e deixa o mesmo sinal sair na placa e no catodo. Só que eles não têm ganho de tensão, eles apenas saem um invertido em relação ao outro. É ganho 1 isso daqui, tá? Sai o sinal aqui 180 graus invertido e aqui na mesma fase da grade. Então observem aqui, ó, que nós colocamos um resistor para polarizar a placa, dois resistores aqui no catodo e um resistor ligado na grade de controle da válvula, tá? A entrada do sinal é pela grade e as duas saídas, onde estão esses capacitores aqui, uma saída pela placa e outra pelo catodo, que nós vamos visualizar nesse osciloscópio aqui. A primeira coisa a fazer é calcular o valor desses quatro resistores aqui, ó, para ele funcionar legal, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é a alimentação do circuito, 250 volts. Se eu for lá no datasheet da válvula, né? Se eu for procurar na internet o datasheet da 6J5 ou no manual de válvulas, o manual de válvulas é coisa do passado. Hoje em dia a pessoa procura os datasheets na internet. Mas se alguém tiver manual de válvula ainda, empoeirado, só o pó da rabiola, a válvula 6J5, ela funciona legal com uma corrente em torno de 10 mA, tá? Isso está no manual dela ou no datasheet. Ela funciona como amplificadora ou pré-amplificadora. Então nós vamos adotar a corrente 10 mA por aqui para ela funcionar, tá? Não sou eu que estou chutando essa corrente, isso aí está lá no datasheet desta válvula. Ela funciona legal com uma corrente de 10 mA, tá? Muito bem. Então aqui o segredo é o seguinte, eu tenho 250 volts, a válvula fica com a metade, tá? Então a válvula fica com 125 desse total. Os resistores ficam com o resto, certo, pessoal? Sendo que esse resistor aqui, o R4, é bem menor do que o R1 e o R2. Então, para o primeiro cálculo, eu vou desprezar o valor do R4, para o primeiro cálculo, tá? Então, por enquanto, eu não vou levar em consideração o valor do R4, só o do R1 e do R2. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu pego a tensão da alimentação, que é 250, tiro o que fica para a válvula, que é 125, sobra 125, tá? Então, 125 é o total para os resistores. Se eu dividir pela corrente na válvula, dividindo por 0,01 ampere, tá? Eu tenho uma resistência total de 12.500 ohms. Ou seja, esses dois resistores aqui, ó, eles têm que dar em torno de 12.500. Se eu dividir esse valor por 2, porque são dois resistores, lembra que eu estou desprezando esse. Eu estou deixando só esses por enquanto. Então a resistência total do R1 e R2 tem que ser 12.500. Dividindo esse valor por 2, 6.250. Como o resistor de 6.250 ohms não é um valor padrão, nós vamos arredondar para 6.800, que é o valor padrão. 6.200 até existe, só que é mais difícil de você achar. Então nós vamos arredondar para os 6.800, que é um valor padronizado mais fácil de encontrar. 6.800. Então esse primeiro resistor vai ser 6.800, ou seja, 6.8K. Da mesma forma, o R1, 6.8K, ok? Beleza. Então já tem o valor do R2 e o valor do R1. Agora, o R4, como é que funciona o R4? Eu vi lá no manual, no datasheet dessa válvula, que a grade de controle, ela é 5 volts negativa. O que significa isso? Ela é 5 volts menor que o catodo. Então, a diferença entre a grade e o catodo é 5 volts. A grade é 5 volts menor que o catodo. Ou podemos dizer que o catodo é 5 volts maior que a grade. Então, perceberam que existe uma ligação aqui, ó. Esse resistor, ele está ligado entre o catodo e a grade, ó. Olha só. O R4, ele tem uma ponta no catodo e outra ponta na grade. Claro que vai passar por esse resistor aqui, mas de qualquer forma ele vai ligado na grade. Então quer dizer que aqui, daqui para cá eu tenho uma queda de tensão de 5 volts. Esse lado é 5 volts maior que esse.
Então esse resistor ele tem que me dar uma queda de 5 volts. Então é fácil calcular o valor dele. Eu pego 5, que é a queda que ele tem que me dar, e divido por 10 miliamperes, que é a corrente na válvula. 500 ohms. O mais perto é 470. Então eu já descobri o R4, 470 ohms. Ah lá, já tenho o R1 6K8, o R2 6K8, o R4 470 ohms e o R3. Pessoal, esses resistores aqui que ficam na grade de controle das válvulas pré-amplificadoras, ou da maioria das válvulas, eles variam de 100K a 1 mega. Fica sempre dentro dessa faixa aí, para dar uma impedância alta para a entrada da válvula, tá? Então no meu caso aqui, ó, eu vou escolher 470K, mas o valor pode ser qualquer um aí de 100K a 1 mega. Eu escolhi esse aqui, mas se quiser colocar 1 mega pode também, tá? Não vai afetar em nada o funcionamento do amplificador, do nosso inversor aqui, ó. Já tem as pecinhas aqui calculadas. Agora eu tenho os multímetros aqui, ó, colocado entre o R1, o R2 e a válvula. Eu vou ligar o circuito e vou ver qual é a queda de tensão que está me dando cada um desses elementos, ó. Então ligo o circuito. Ah lá, tá vendo, ó? Percebam que a válvula ficou quase com 125 volts. E cada resistor com quase 62 e pouco, que seria cada um, 62,5 cada um, tá? Então tá bem polarizado o circuito. Dá umas pequenas diferenças, claro, porque tem a tolerância dos resistores, tem a tolerância da própria válvula, tá, pessoal? Então beleza, polarização contínua tá perfeita. Agora vamos ver a inversão de fase. É só ligar o osciloscópio aqui, ó. Olha que beleza, ó. Eu tenho o sinal que foi aplicado na válvula é 20 mV pico a pico. E aqui eu tenho 20 mV pico a pico, tanto no preto, que é a saída da placa, quanto o azul, que é a saída do catodo, ó. Tá vendo? É o mesmo sinal na placa e no catodo, invertidos um em relação ao outro. Ou seja, quando a placa é positivo, o catodo é negativo. Quando o catodo é positivo, a placa é negativa. E esses dois sinais, um invertido em relação ao outro, são aplicados lá nas duas válvulas de saída de som, para que elas possam amplificar em potência e o aparelho de som poder produzir um som de boa qualidade, né? Claro que os aparelhos de som a válvula têm um som de boa qualidade, né? Porque as válvulas, elas trabalham muito bem com os sinais de áudio. Tá, pessoal? Muito bem. Então, é assim que funciona o inversor de fase a válvula. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês não gostaram, pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. Inscrevam-se no canal para receberem as notas dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.